Oi, meu povo lindo! Tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos ao canal Astralidades. Eu sou a Tati. E eu sou o Sérgio. E hoje nós vamos falar um pouquinho do dom que todo mundo tem nessa vida de Deus, que é a mediunidade. E para começar, não sendo diferente dos outros vídeos, eu vou pedir para você se inscrever no canal, aciona o sininho, deixa seu like aí, é um jeito da gente entender que você está gostando e que quer mais informação sobre isso. Eu acho que o nosso bordão, em vez de ser "Oi, meu povo lindo", podia ser "Se inscreve no canal". A gente está chegando na nossa meta de 500 inscritos, falta pouquinho, e a hora que a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E aí, então, não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa seu like. É fácil, quer ver, ó? Pronto, tá aí. Tá inscrito, não custa nada, é de graça. Se você gostou, compartilha naqueles grupos que você gosta. Se você não gostou, manda pra aquela prima chata. Compartilha nos grupos que você não gosta. Tá? Grupo da família, sabe aquele grupo da família? Não adianta, tipo, não gostei, manda pra aquela sua tia chata, sabe? Reclamona. Gostei muito, manda pra sua tia mais legal. Dos GIFs, manda pra tia dos GIFs, ela vai gostar. É, isso. Mas é sério, gente, ajuda a gente, curte, falta compartilha. Pouquinho pra chegar na meta. O mais importante, se inscreve, deixa o like, assiste o vídeo, por favor, ajuda a gente, que a gente tá precisando de uma força aí, chegar nos 1000, então pelo menos agora a gente precisa chegar nos 500. Aí depois, como o Sérgio disse, dobra a meta. A gente dobra a meta. E também segue a gente lá no Instagram, se inscreve lá no Instagram, como o Sérgio disse. A gente já tá com bastante, né? Lá já tá. A gente tá chegando na meta dos 3 mil. Falta pouquinho. E lá tem bastante conteúdo do dia a dia. Tem coisa de magia, tem coisa sobre lua, tem coisa sobre mediunidade também. Tem coisas que a gente não fala aqui, coloca lá. Isso, tá? Tem as lives que estão pedindo bastante pra gente voltar a fazer, então a gente vai tentar encaixar. É que graças a Deus voltou o trabalho, né? A pandemia tá voltando a girar as coisas no mercado, então a gente voltou no nosso trabalho. Quem não sabe, a gente é consultor ambiental, então voltou entrada de projeto, então deu uma parada aí nas lives, mas a gente vai tentar encaixar no cronograma e voltar a fazer isso pra vocês, certo? Então chega de falação. O WhatsApp, quem precisar de leitura de tarô ou de baralho cigano, manda mensagem lá. Ou aqui, ou no comentário aqui. E manda mensagem que a gente responde. Manda lá. Beleza? Então vamos agora vamos ao que interessa. Aquela esquizofrenia que você acha que tinha, aquelas vozes na cabeça, pode não ser doença, fica aí. Pode não ser, sempre consulte o médico, a gente não é médico, isso é sério. A gente não é médico, a gente não tá dando laudo, nada disso. Pode não ser, fica aí. Da onde vem o termo médium? O termo médium vem lá do grego, que significa intermediário, ou seja, o que é um médium? Um médium nada mais é do que uma pessoa que possui o dom de receber informação e ter comunicação com o plano espiritual. Essa informação, essa comunicação pode ser tanto para você quanto para passar para alguém, né? Passar para um grupo, para uma comunidade, para um país ou para o mundo. Isso. Então o médium é isso, é aquela pessoa que tem a capacidade de se comunicar com o plano espiritual. E a gente falando um pouquinho, né, do médium, vamos começar, mas como a gente falou lá no vídeo de magia, né, que a gente falou da história, eu vou deixar linkado aqui também. A mediunidade também começou com o começo da humanidade, né? Então a gente não tem datado o início, qual foi a primeira incorporação, qual foi a primeira psicografia, qual foi a primeira intuição, né? Isso, a gente não tem isso datado, mas os gregos nos transes, os índios com os xamanismos, os sumérios, tudo isso já tinha uma indicação ou já tem uma... são evidências históricas que mostram que a intuição, o transe, a comunicação entre os planos, né, tanto o plano espiritual quanto o plano físico, ela já acontecia, né, porque existem evidências históricas de que através de transe
sacerdotes, pajés, o que for, qual o nome que se dá a isso, já entrava em contato com o plano espiritual e era intuído ou era inspirado pelo plano espiritual a fazer algumas coisas, né? Então essa evidência já se perde no tempo, porque desde que o mundo é mundo, desde que o humano se viu no mundo como um ser pensante, ele já tinha esse contato. A gente também tem bastante isso na parte do Egito, né? Através do culto aos deuses antigos, né? E é o que a gente tem mais, acho que de mais antigo que é documentado é do Egito. Do Sumério. O Sumério, quando em contato, quando eles começaram a falar da teogonia suméria, da teogonia da Babilônia, quando eles falaram dos Anunnakis, os Anunnakis eram seres que transitavam entre planos e eles já tinham essa comunicação. Então isso é bastante antigo, sabe? E aí a gente também, como todo mundo conhece, acho que todo ser vivo, ser humano nessa terra conhece, tem Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nada mais era do que um grande médium, um grandíssimo médium, que eu acho que ele tinha o desenvolvimento de todas as faculdades mediúnicas, escutava, curava, incorporava todas, né? Acho que foi o maior médium de todos os tempos. Esse termo médium para Jesus Cristo, principalmente, ele é dado pela doutrina espírita, que sempre traz Jesus como um grande médium. Tem as evidências também, né? A gente tem documentado através da Bíblia. Lógico que ela já foi modificada por vários homens ao longo do tempo da história, mas a gente tem documentado todos os feitos mediúnicos de Jesus Cristo. São evidências que a igreja fala que é milagre e tal, mas a gente sabe que de um jeito ou de outro são fenômenos físicos provocados pela mediunidade de um médium, que naquele caso era Jesus Cristo. E depois também a gente teve algumas evidências, por exemplo, Nostradamus também, que entrava em transe com a sua fogueirinha ali do lado, ele entrava em transe e tinha as suas premonições. Se elas são certas ou não, isso não é o foco do vídeo, mas que ele trazia uma inspiração através de um transe mediúnico, isso é fato, né? Então a gente tem aí também evidências de uma utilização da mediunidade para passar uma mensagem também. E quem disse que, por exemplo, bruxas, Isaac Newton, Galileu, Da Vinci, não tiveram uma inspiração aí do plano espiritual para fazer suas obras? A gente não tira o mérito da possibilidade do ser humano, de inteligência, nada disso. Mas a inspiração pode muito bem acontecer. E o que acontecia também antigamente, que é o caso das bruxas, mas em famílias muito ricas, o que acontecia também era você internar uma pessoa falando que ela era esquizofrênica ou que ela louca, só que na verdade era uma mediunidade que não era ela via uma pessoa que ninguém mais via, ela escutava Joana d'Arc, por exemplo. Joana d'Arc escutava a voz, né? E quem falou que essa voz não podia ser o guia dela falando para ela fazer as coisas? Sim. Podia ser uma doença? Claro que podia. Mas também a gente tem que estudar, tem que ir atrás. Você não tem nada, você não tem uma esquizofrenia. Cara, vai cuidar da sua mediunidade. Sabe, é isso. Então a gente tem essas evidências históricas que se fortaleceram no final do século XIX, né? E aí no século XIX vem Allan Kardec e documenta isso, né? Ele codifica toda a estrutura, exatamente, a estrutura da comunicação entre os planos, tanto o espiritual quanto o físico, né? A gente comunicando esses dois planos. Então ele vai e codifica tudo isso. Lógico que é um estudo e é uma codificação bastante datada. Existe muito preconceito pelo que ele fez, pelo que ele representou a sua época, principalmente racial. Elitismo, né? Que tinha o elitismo, exatamente. Mas deixando isso de lado, não que não seja importante, mas falando só sobre o que ele trouxe como comunicação, mensagem do plano espiritual, então ele codifica o que é a mediunidade, como é o plano espiritual e como se vai dar a partir daí a comunicação dos espíritos com a humanidade. Sim, é a primeira religião, né? É a primeira doutrina, é uma doutrina fixada como doutrina espírita e tem o aceite da comunicação do plano espiritual com o plano físico. Ela é a característica principal do espiritismo, é a comunicação, além da caridade e do amor. E aí no século XX, aqui no Brasil, a gente tem nosso amado Chico Xavier, né, que vem e através do espírito do André Luiz
traz um novo código, uma nova doutrina. Nova codificação, não uma nova doutrina, mas em outras palavras, a gente tem que pensar que o conhecimento religioso científico do final do século XIX era diferente do conhecimento religioso científico meados do século XX. Então, quando o André Luiz passa a mensagem para Chico Xavier sobre a mediunidade, ele já passa com outras palavras, com outro conhecimento. Então é como se fosse um capítulo 2 do livro. Uma atualização do primeiro mas não foge livro. muito. Então a gente está falando de livros codificados. Então a gente tem o livro dos médiuns, codificado por Allan Kardec, e depois a gente tem, pelo Chico Xavier, 2 livros que fazem parte da série Nosso Lar, né? Que é uma série de livros trazidos pelo André Luiz. Começa lá no Nosso Lar, depois Obreiros da Vida Eterna, que são nos domínios da mediunidade e os mecanismos da mediunidade. São 3 livros fundamentais para quem quiser conhecer o que é a mediunidade, né? E não interessa a sua doutrina, e não interessa a sua religião. Seja Umbanda, seja Candomblé, seja Quimbanda, seja o Espiritismo, seja um ritual espiritualista, seja um xamanismo, entender um pouco a mediunidade por meio desses livros é muito interessante. Acho que é o que a gente já falou em outros vídeos. Estudo é tudo. Você pode ser um bandista e estudar o evangelho, né? Você estudar a igreja budista, né? Não tem. Conhecimento não toma espaço no seu cérebro e só te faz evoluir. Então, se você quer ler sobre mediunidade, vai atrás desses livros. Isso para início. Depois tem muitas outras coisas que a gente vai falar. A mediunidade na Umbanda, aí é bem mais específico. Mas como mediunidade em si, como se dá essa comunicação, esses 3 livros são bem legais de ler. E para a gente entender um pouquinho, né, de como se dá essa comunicação... a gente... Agora voltando também lá para Allan Kardec... para Allan Kardec e o Chico Xavier, e que já estava presente lá nos Sumérios, como a Tati falou. A gente tem uma glândula no cérebro que chama glândula pineal. Ela está bem no meio do nosso cérebro, ela é pequenininha, ela tem um formato de pinha. Eu vou deixar umas fotos aqui para ilustrar. Ela tem um formato de uma pinha, por isso que ela chama pineal, né? E essa glândula, codificada pelos espíritos, mostrou que essa glândula é que faz a comunicação entre os planos, um plano mais sutil com o plano físico, né? Então ela é a nossa anteninha. Como se fosse um radarzinho que fica emitindo um sinalzinho aqui, né? E foi feito estudo que quanto mais cristalzinhos... Ela tem micro-nanoscristais dentro dessa glândula, e falam que quanto mais cristal você tem, mais sensível você é ao plano espiritual. Não que a pessoa não tem cristalzinho, ela não vai ser sensível. Todo mundo é sensível, todo mundo é médium, tá? Uns em maior grau, outros em menor grau. Esse grau, quem determina através desses estudos, são esses micro-nanocristais que tem dentro da pineal. Não faz muito minha filosofia, não acho que isso seja fundamental. Eu acho que esse grau de mediunidade também, o que determina é a sua evolução. Cada um é uma evolução, o seu cada desenvolvimento, um vem no que a gente vai falar lá na frente. E aí a gente fala disso lá na frente. Mas é através dessa glândula que é feita a comunicação. É assim, imagina que a gente é um rádio e a pineal é a antena, né? A comunicação ela vai se dar por outros... essa anteninha que capta as mensagens. Então a gente, tem alguém querendo falar alguma coisa, preciso me concentrar. Né? Quando você entra numa casa e se sente a energia pesada, quando você encontra uma pessoa e você se dá bem com a pessoa em 2 minutos e você nunca viu essa pessoa. Esse negócio, meu santo não bateu, nossa, bateu muito meu santo, adorei, não sei porque eu te amo, nunca te vi. Isso é afinidade espiritual e é a glândula pineal que faz essa comunicação entre as duas energias aí, tanto do plano físico quanto do plano sutil espiritual. Né? E aí então, o que acontece, né? Quando a gente fala, então a glândula pineal é um radarzinho, mas existe o acoplamento, né? Que é aí que a gente tem a mediunidade acoplando o espírito, né, no nosso corpo. Então, desmistificando primeiro, não é possessão, tá? Um acoplamento mediúnico não é uma possessão de um espírito que nem a gente vê em caso de filme de exorcismo, né? Onde o espírito toma totalmente o seu corpo e você não tem mais controle dos seus movimentos, você machuca, você faz... o que acontece nos filmes, tá?
Então, o acoplamento mediúnico, que a gente pode falar com base no que a gente faz, que acontece no terreiro de Umbanda, por exemplo, ou numa sessão espírita, não é uma possessão de um espírito, tá? Tá muito longe disso. Tá muito longe. O que acontece é um acoplamento mediúnico. No nosso corpo físico e nos nossos outros 6 corpos astrais, a gente tem todos os chakras. Todos os chakras são espelhados em todos esses corpos, no dupletel. tá? E no espírito também, só que o espírito não tem o corpo físico. Então, todos aqueles 6 corpos que o espírito tem, ele tem os chakras também. Esses chakras do espírito são alinhados com o nosso no corpo físico, tá? Não necessariamente que todos os chakras vão se conectar através de cordões energéticos. Alguns se conectam, outros não, depende da outros evolução não. do espírito, depende do espírito. Para passar a mensagem. Depende da mensagem, depende do tipo de mensagem que ele quer passar, ele vai escolher alguns chakras. Por exemplo, vamos falar assim, na psicografia é muito interessante que há um acoplamento do chakra cardíaco e do chakra coronário, né? Porque ele precisa do movimento da sua mão e ele precisa passar a mensagem por você. Já com o médio psicofônico, o chakra laríngeo, porque ele precisa ter um pouco de controle sobre a fala, né? Então depende do tipo de trabalho que você está fazendo, depende do espírito que está conectado a você, um chakra vai se ligar. Isso, e aí é isso que a gente queria falar do acoplamento mediúnico, certo? Esse é o mecanismo isso que acontece, básico. Então, para a gente ter esse acoplamento, a gente precisa ter um equilíbrio energético entre a nossa energia e a energia do espírito. Quando você fala assim, mas eu só sinto, eu só balanço, ou eu não consigo sustentar o meu guia, no caso de mediunidade de incorporação, né? Por exemplo, eu não sinto nada ainda, eu tô no desenvolvimento. Calma, isso daí a gente precisa, para ocorrer esse acoplamento, a gente precisa de um equilíbrio energético. A gente entre precisa se você sintonizar e o guia, né, o espírito. Guia. Porque o guia tá vibrando nessa frequência, você tá vibrando uma frequência abaixo. Então o guia precisa diminuir a frequência de vibração dele e você aumentar. Isso é o desenvolvimento mediúnico. Sim. Né? Isso é o que faz o desenvolvimento mediúnico. Se você vai num centro espírita e faz o curso de mediunidade deles, que dura 5 anos, e eu fiz. Se você vai num centro de Umbanda, num templo, num terreiro de Umbanda, e você faz o seu desenvolvimento mediúnico, você está fazendo isso, você está trabalhando a sua vibração para entrar em sintonia com o plano espiritual. Sim, e aí a gente fala do desenvolvimento mediúnico, né? A gente tem o desenvolvimento mediúnico que na nossa casa, né, na Umbanda, além do desenvolvimento, você tem preceitos, você tem banhos, tudo isso para quê? Para equilibrar a sua energia ou para elevar a sua energia antes de você realizar um trabalho mediúnico, de você prestar caridade ou atendimento, assistência, né? Então você tem todo um trabalho a ser feito, que é o que a gente falou, que ajuda no equilíbrio energético para um acoplamento eficaz e 100% aí pra gente conseguir. E cada um tem seu tempo. Tem gente que entra em 2, 3 desenvolvimentos, já está incorporando, já está dando passagem, já está se comunicando. E tem gente que 5, 10 anos está lá parecendo um poste, que não faz nada, que não sente nada, não tem vontade nenhuma. E então o desenvolvimento serve para justamente isso. Você se conhecer os seus guias e conhecer qual que é a sua evolução. Se você vai demorar, se você vai ser rápido. Tudo isso é de pessoa para pessoa e você só conhece no desenvolvimento mediúnico. E também conhecer o tipo de mediunidade que você tem. Às vezes você não é um médium de incorporação, você é um médium de psicografia, você os tipos de mediunidade a gente vai falar em outros vídeos, né? Porque tem vários tipos de mediunidade. Inclusive aquele sonho que você tem premonitório é uma mediunidade. Mas isso a gente vai falar em outra série, em outros vídeos dessa série. Isso. E aí o que a gente pensa, né? Hoje a gente se fala muito de médio consciente, de médio inconsciente, de médio semiconsciente. O que acontece? No começo da mediunidade, ou no começo de um desenvolvimento mediúnico, lá atrás, quando a gente não tinha livro, quando a gente não tinha acesso a estudo, nada. E o plano espiritual precisava passar uma coisa fundamentada e retilínea, isso, né? E não podia ter influência nenhuma do ser humano, porque não tinha vocabulário,
não tinha conhecimento, não tinha nenhuma coisa que pudesse ajudar o espírito a passar a mensagem. Então, o que eles faziam? Era médium inconsciente. Eles apagava totalmente a pessoa e aí eles passavam a mensagem. Então, o médium era totalmente inconsciente. Por quê? Porque o médium não tinha o conhecimento do que era uma mediunidade, a religião, que às vezes ele era católico, recebia uma mensagem e isso era impossível, era visto como, sabe, heresia, totalmente errado, né? heresia. Então ele apagava o médium e passava a informação. Hoje, como a gente tem conhecimento, como a gente tem livro, como a gente tem estudo, como a gente tem doutrinas fundamentadas, a gente tem tudo o que acontece. Médium semiconsciente e médium consciente. O semiconsciente é aquele que trabalha a sua mediunidade, dá atendimento, faz a psicografia, trabalha, né? Coloca a sua mediunidade, coloca seu corpo à disposição, a serviço do plano espiritual e embaralha as coisas na cabeça depois que ele acaba o trabalho, né? Ele lembra de algumas coisas, não lembra de outras, dá um branco total em algumas partes. Então esse é um médium semiconsciente, que é o que a gente mais encontra hoje, tanto no trabalho no centro espírita, no candomblé, é o que mais a gente encontra semiconsciente. E tem o totalmente consciente, que ele é intuído, ele escuta o guia falando e ele coloca para fora. Esse tem uma luta um pouco maior, porque ele tem que fugir muito do animismo. Né? Toda mediunidade, todo trabalho mediúnico é um trabalho anímico também. O anímico é relacionado à alma, né? Relacionado à alma do ser humano. Então, quando você fala que o médium está em animismo, ele está colocando informação e parecer e impressão dele junto da mensagem mediúnica. Ele não está deixando fluir. Ele está filtrando o que o guia está falando e colocando também uma observação dele ali no meio. E o desenvolvimento mediúnico ajuda muito o médium a diminuir quase a zero esse animismo que ele coloca nas mensagens mediúnicas, né? A frequência vai se equilibrando, as coisas vão se acoplando muito mais forte, não que ele vai ficar inconsciente, mas a semiconsciência dele vai beirar a inconsciência, porque o guia vai deixar, porque o guia vai falar e ele vai deixar a coisa fluir sem ele interferir. E o que tem também é assim, tem muita gente que não acredita. Será que sou eu? Será que é o guia? O que está acontecendo? E o desenvolvimento ajuda isso, a você liberar a cabeça, deixar a mente vazia para o guia trabalhar, né? Então isso flui muito mais fácil. Você pode continuar consciente ou semiconsciente, mas a fluidez de você confiar que é uma mensagem espiritual e que aquilo precisa ser passado e você não precisa se intrometer naquilo ou desconfiar daquilo, fica muito mais, mais forte. Então são as lutas dos médiuns, né? E o desenvolvimento faz justamente você deixar de lutar contra isso, porque isso fica uma coisa muito mais natural. E é legal a gente falar que animismo é diferente de mistificação. A mistificação é quando não há nenhum contato espiritual e a pessoa tá falando como se fosse um espírito um personagem. O teatro, né? Então, todo processo mediúnico é um processo anímico. A luta do médium é fazer esse animismo ser quase zero e deixar a coisa fluir e não mistificar. Sim. Né? Então a gente tem que lutar contra a mistificação e o animismo ser bem quase zero, né? A gente nunca vai conseguir zerar o animismo, porque a gente sempre passa pelo nosso crivo, a não ser inconsciente, aí animismo zero. Mas quando você é semiconsciente e consciente, a gente tem que lutar muito para não colocar nossas impressões sobre a mensagem. Então, para fechar o vídeo, acho que é importante da gente falar assim. Muita gente pergunta, mas eu sou um médium bom porque eu escuto, eu falo, eu incorporo, eu vejo, eu leio carta, eu não sei o que, não sei o que. Eu sou um médium ruim porque eu não incorporo, eu não escuto nada, não vejo nada. Gente, médium bom é aquele que trabalha a favor da espiritualidade, prestando a caridade, ajudando ao próximo e sempre evoluindo, cuidando da sua mediunidade e fazendo o bem. Isso é médium, super médium. Isso é super médium. É o cara que ajuda na casa, é o cara que não vai embora antes da gira acabar ou do trabalho espiritual acabar, é o cara que estuda, é o cara que se preocupa muitas vezes com o próximo e não com ele, é o cara que tá aí pro que der e vier, fazer o bem, a caridade e o amor. Esse é o super médium. O cara pode não incorporar, o cara pode não, ou a pessoa, a menina pode ser um poste, como a gente fala, mas se ele
presta caridade, se ele presta o amor, se ele presta a solidariedade, ele estende a mão a quem precisa, ele é o super médium. Ela é a super médium. Agora, médium ruim é o cara que... É o cara que usa a sua mediunidade pra prejudicar ou pra fazer soberba mal também, sabe? O egoísmo, o cara se achar mais do que os outros. Esse pode fazer tudo. Ele pode ver o espírito encarnado de Jesus Cristo na frente dele, mas se ele é soberbo, se ele é idiota, cara, ele vai ser um médium horrível. Então é isso, é aquele negócio. A gente não veio pra ser luz dentro de um terreiro, por exemplo, mas a gente veio para ajudar a iluminar. Então cada um é uma luzinha que ilumina tudo junto, certo? Beleza, gente? A gente vai falar sobre os tipos de mediunidade nos próximos vídeos dessa série, então fica ligado. Não esquece, se você chegou aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, aciona o sininho aí para você receber as próximas. A série vai ser bem legal pra gente trazer pra vocês. Dúvidas, deixa aqui nos comentários ou manda no direct lá do Instagram. Vamos dobrar a meta. A gente responde e dobrar a meta. Combinado? Ajuda a gente. Beijo, fiquem com Deus.